Tiago, capítulo 2, verso 14 em diante. Eu estou tentando lembrar quem que é Ana Clara. Quem que é Ana Clara aí dos pequenos? Está aí na igreja? Não? Hã? Ah, é por isso. Tá certo. Ok. Tiago, capítulo 2, verso 14 em diante, a palavra de Deus diz assim. O Denison está aí? Não. Denison, esposa? Não, né? Ok. Tiago, capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem todavia lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, portanto, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual maneira, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra. Dá-nos graça, ajuda-nos a não só absorvermos aquilo que ela tem para nos ensinar, mas para nos alimentar e nos guiar, sendo lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ajuda-nos na organização da nossa vida comunitária, para que mais e mais nos pareçamos com tudo aquilo que o Senhor planejou para que existisse dentro da tua igreja e do teu povo. Fica conosco, ó Deus, e que não haja nenhum obstáculo da parte de quem fala e de quem ouve, para que essa palavra sirva de alimento e desafio a todos nós nessa noite. É a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu gostaria de conversar características da fé verdadeira com os irmãos. É uma mensagem simples, mas ela é desafiadora no sentido de... despertar em nós as diretrizes necessárias e existentes para guiar a nossa vida comunitária. O que é a igreja para você? O que são seus irmãos para você? Na verdade, quando no Antigo Testamento, no Salmo 73, Asaf, eu comentei hoje de manhã, teve alguma dificuldade, onde cada manhã ele era castigado e todos os dias ele era afligido. Embora a Escritura não descreva o que é exatamente que o afligia e o atormentava continuamente todos os dias, mas chegou de tal maneira que ele chegou à conclusão de que era inútil, inicialmente falando, no coração dele, lavar as mãos na inocência e guardar puro o coração. Ele estava com a paciência esgotada.
Entretanto, sem saber as respostas para estas inquietações da sua alma, diz a Bíblia que se ele pensara em falar tais palavras, já aí ele teria traído a geração dos filhos de Deus. Ele nem teve resposta às suas inquietações, inicialmente falando. Depois a Bíblia diz que até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim que tu, Senhor, os fazes. Tu, Senhor, os fazes andar por lugares escorregadios, e aí ele vai perceber que a percepção inicial dele a respeito da identidade de Deus se expressa nas palavras quando ele diz posteriormente: eu era um animal, um embrutecido, um ignorante na tua presença. Porque ele tinha uma mentalidade a respeito da identidade de Deus que depois que ele anda junto com o povo de Deus, essa mentalidade é corrigida e ele percebe que ele está absolutamente equivocado. Então, nesse sentido, aquilo que tirou Asaf de um círculo vicioso de sofrimento e, portanto, conclusões equivocadas de que o sofrimento levaria ele a um entendimento de que era desnecessário e inútil continuar perseverando nos caminhos do Senhor, foi exatamente a percepção dele do povo de Deus, da igreja de Jesus Cristo. Se eu pensar em falar tais palavras, eu teria traído a geração dos filhos de Deus. Quem é a igreja para você, irmão? Quem são os seus irmãos para você? Por que eu estou mencionando isso? Porque esse texto ele é simples, mas eu nunca vi um texto ser tão mal lido como em nossos dias, onde ele é subtraído justamente da sua característica de diretriz da organização comunitária naquele momento. Todos nós sabemos, eu já disse isso, que o Tiago é a carta e o documento mais antigo do Novo Testamento. Jesus Cristo disse: eu vou ali e já volto. E as pessoas estavam esperando ele ir ali e voltar. Entretanto, conforme o tempo foi passando, eles viram que não era bem assim. E eles precisavam, então, organizar a vida comunitária. O Evangelho chega, no primeiro século, aos mais pobres, à classe financeiramente menos abastada. Chega na casa de César, um efeito logo no final do primeiro século. O Estado, então, está perseguindo a vida da igreja. Pessoas, para saírem da perseguição do Estado, saem de um lugar geográfico para outro lugar geográfico, abandonando tudo que tinham. Mais ou menos repetindo, em alguma medida, aquilo que aconteceu no Egito, quando o povo de Israel saiu, e diz o texto que eles não prepararam para si provisões. Veja que interessante. Quase 6 milhões de pessoas sendo expulsas, onde os egípcios os empurravam, davam mantimentos e diziam: saem de perto de nós, senão nós vamos morrer. Quase 6 milhões de pessoas saindo sem que eles tivessem preparado para si provisões. Dá para você imaginar isso? Está vendo? Pais aí com seus filhos saem de casa, a primeira coisa que a gente faz é preparar a provisão. É mamar, é fralda, é cobertor, ver se está muito frio, ver se está muito quente, se o pastor está empolgado vai falar muito, se eu estou com fome. O tempo gesta e obriga cada um de nós a tomarmos ações e atitudes. Foi assim no Egito, está sendo assim também aqui, onde as pessoas estão sendo expulsas de seus lugares por causa da perseguição, e ao saírem de um lugar geográfico e irem para outro lugar geográfico, abandonando absolutamente tudo aquilo que eles tinham, eles chegavam na igreja sem condição nenhuma. Eram irmãos na fé. E a igreja pobre deveria então fazer alguma coisa para acolher os irmãos na fé. É assim que precisa ser lido a carta de Tiago. Por isso ele diz, nos versos anteriores, do capítulo 2, do verso 1 a 13, o abuso que começou a existir quando os ricos chegavam na igreja, eles começaram a tratar com acepção de pessoas. Por quê? O rico na igreja chegar naquela circunstância de perseguição e os pobres precisando de necessidades básicas de comida e roupa, e eles não terem, quando chegava um rico, certamente a tentação era grande de abusar
dos ricos. E ele vai dizer que a gente não deve, então, se tornar juízes. É um equívoco, porque Deus não trata com acepção de pessoas para julgar todas as pessoas. Eu disse isso a vocês, porque o capítulo começa com julgamento e o capítulo termina com julgamento. Então, ele diz, entre outras coisas, que a lei da liberdade, onde ele faz menção, é lá no verso 12, falai de tal maneira, do capítulo 2, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Que liberdade é essa? Liberdade que nos tirou justamente de uma vida de escravidão. É a lei da liberdade quem deve reger as nossas relações. Então, inicialmente, não é para abusar dos ricos que chegam na igreja. A lei da liberdade deve ter liberdade para pedir, mas não para escravizar quem tem. E a partir do verso 14, é a liberdade para doar, para não abusar e escravizar quem não tem. A gente não deve abusar de quem tem, e a gente também não deve abusar de quem não tem. A gente não deve escravizar quem tem, e a gente também não deve escravizar quem não tem. A lei da liberdade é quem deve gerir as relações comunitárias da igreja, ou a relação comunitária da igreja. Então, nesse sentido, no verso 14 em diante, ele vai continuar dizendo como essa lei da liberdade gera e demonstra a fé verdadeira. Mas, antes de dizer essas características, a primeira coisa que eu preciso mencionar, que é o que exatamente passa despercebido, eu vou usar essa linguagem, do verso de muitos irmãos, está lá no verso 15. É uma diatribe. A diatribe é uma argumentação mental, onde existe um diálogo entre personagens. Ele está elucubrando estes personagens, provavelmente trazendo fatos na sua mente que sirvam de direção a fatos que aconteciam na realidade entre os irmãos. Então, nessa diatribe, nesse pensamento, nessa reflexão mental de possibilidades de coisas acontecendo na vida da igreja, ele começa com um se no verso 15. Se um irmão ou uma irmã jamais leia os versos que nós acabamos de ler, ignorando que ele está se referindo a um irmão ou uma irmã. Tem nada a ver, absolutamente nada a ver com ação social. Se a gente quer fazer ação social, a gente deve buscar nos textos corretos, não no texto de Tiago, porque neste caso ele não está pensando num tipo de raciocínio onde a igreja deve agir em relação a pessoas que não são irmãs na fé. Ele está falando de irmãos perseguidos. Ele está até se utilizando se uma irmã. Mulheres nem eram consideradas. Eram contadas como encapsuladas à luz de seus maridos. Eram ignoradas. E ele pega estas relações de pessoas, de irmãos frágeis, irmãos na fé. Homens que saíram da perseguição, mulheres que saíram e são absolutamente ignoradas pela sociedade, jamais devem ser ignoradas pela igreja. São irmãos na fé. O texto se aplica a um raciocínio de Tiago de necessidades eventualmente legítimas e existentes entre irmãos na fé. A necessidade com relação àqueles irmãos se encontravam no âmbito da roupa e do alimento. Tal é a relação entre irmãos, que os exemplos que ele cita são dois exemplos de Abraão e Raabe, irmãos na fé. Pessoas que naquele momento não tinham necessariamente, não era esse o foco de atos de caridade, de bondade em relação ao próximo, mas são atos individuais de obediência à vontade de Deus. É assim que nós olhamos para Abraão. Um irmão que obedeceu aquilo que Deus dizia: saia da tua casa, da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar, porque a família de Abraão era idólatra. E Abraão faz o quê? Sim, senhor, eu saio. Obedecendo a Deus. Tem nada a ver com atos de caridade.
Abraão diz assim: eu vou te dar o filho da promessa. Ele duvida e era o filho da velhice, por isso que este a quem ele vai sacrificar em obediência a Deus é tão exaltado no Novo Testamento, onde eles tinham, os judeus, Moisés como um grande herói, Davi como um grande herói, Elias como um grande herói e Abraão como um grande herói, porque ele teve esse filho lá há mais de 90 anos de idade, na velhice, onde era o filho da promessa, então ele tinha um carinho muito especial. E depois de ele imaginar que, obedecendo a Deus, Deus pede exatamente aquele único filho, ele podia, naquela circunstância, imaginar: acabou, nunca mais eu vou ter filho. Não há mais possibilidade de ter filho. E Deus está pedindo exatamente aquele filho, sem eu ter condições de ter outros. E Abraão obedece a Deus, porque a relação que Tiago está mencionando é uma relação comunitária, de irmãos na fé. Raabe pede para os espias se lembrarem dela quando eles entrarem, quando Deus viesse destruir as muralhas de Jericó. Você se lembra de que as muralhas de Jericó tinham de largura mão de ida e vinda das carruagens? Tão grande era a muralha de Jericó. Já havia mais de 100 anos, é mais, tá? Eu estou diminuindo. Há mais de 100 anos já haviam tido tentativas de derrubar as muralhas de Jericó sem absolutamente nenhum tipo de sucesso. Elas se mantiveram incólumes, de pé, demonstrando a absoluta fortaleza e eficácia contra os inimigos de Deus. Naquela circunstância, Raabe, em obediência a Deus, sem ter nenhuma evidência histórica de que as muralhas de Jericó iriam à ruínas, já que, historicamente, o que ela tinha era evidências contrárias de que a muralha de Jericó estava resistindo aos ataques malignos. Ela diz: lembra-te de mim quando as muralhas se derrubarem, porque Deus é quem está falando, Deus vai fazer. Eu não sei de que jeito, mas Deus falou, Deus vai fazer. Em obediência a Deus. A relação é comunitária e Tiago pega dois exemplos absolutamente gritantes, de Abraão e de Raabe, de obediência a Deus. Portanto, a diatribe de que Tiago menciona são de irmãos, numa relação comunitária de pessoas que querem obedecer a Deus e que, por essa razão, estão, por algum momento, passando por circunstâncias de cerceamento de alimento e de roupa. Não tem nada a ver, eu não entendo, as pessoas ignoram isso aqui, que está tão claro, e tenta aplicar isso aqui para ação social. Quer fazer, não tem problema, mas não leia o texto de Tiago, porque ele não está pensando em ação social. Terceira coisa, o corpo, quando Tiago menciona as necessidades de roupa e alimento para o corpo, significa que nós ainda não fomos glorificados, nós irmãos, e que, portanto, nós somos feitos e constituídos de alma e corpo. Um apelo para as necessidades legítimas e básicas de nossos irmãos na fé. E por conta do exercício da sua obediência a Deus, eles podem perder empregos e passarem por necessidades onde a igreja tem a obrigação de olhar primeiro para os irmãos na fé. Isso. Tiago está se referindo à igreja, tratando a igreja. É isso que Tiago está falando. E, por fim, ainda Paulo diz que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, e Tiago diz que o homem é justificado pelas obras e não pela fé somente. A razão é que Tiago está falando, Tiago e Paulo, de aspectos diferentes da justificação. Paulo diz como se tornar cristão, outro, Tiago diz como se viver como cristão. Paulo diz como a raiz da salvação, outro, Tiago diz como o fruto da salvação. Paulo diz o papel de Deus com a participação humana, outro, Tiago diz o papel do homem com a ajuda de Deus. São apenas elementos diferentes da fé, não são os mesmos aspectos. Ditas essas coisas, e que, portanto, a lei da liberdade é quem deve reger as nossas relações, Tiago então diz que a fé genuína não é indiferente, mas comprometida. Verso 15 e 16 dizem assim:
Se um irmão ou uma irmã tiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, eu acho que tem gente que acho que lê assim: se alguém na sociedade tiver carecido de roupa, nada a ver, o texto não está falando disso. Não abusa do texto. Leia o que ele está dizendo. Se a gente quer falar biblicamente de como agir em relação à sociedade, a gente deve buscar em outro lugar, não aqui, porque Tiago não está pensando nisso. Verso 16: e qualquer dentre vós dizer, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, nós, como igreja, não passamos despercebidos, não somos insensíveis em relação às necessidades básicas e legítimas de nossos irmãos, que por alguma razão eles estão passando como fruto da obediência deles em relação a Deus. Foram tentar obedecer a Deus, acabaram perdendo emprego, estão passando por dificuldades. Foram obedecer a Deus, reticência, irmãos. Necessidades básicas de nossos irmãos aqui por conta de obediência a Deus, reticências. Precisamos nós ir em direção aos nossos irmãos, olhar para a vida de nossos irmãos, suprir as necessidades de nossos irmãos, orar com a vida de nossos irmãos e tentar refletir como é que eles, ainda em obediência a Deus, podem buscar sustento para a sua vida em momentos diferentes, já que o que rege as nossas relações é a lei da liberdade. Liberdade para pedir e não abusar de quem doa, liberdade para doar e não abusar de quem recebe. Todos, quem doa e quem recebe, devem ser livres. Jamais a nossa relação, ainda que levando em consideração as nossas necessidades, deve ser de escravidão em relação aos outros. Pelo contrário, Paulo diz assim: sabendo da necessidade de vocês, para não me tornar pesado a vida de vocês, eu fiz tendas, eu fui trabalhar, embora tivesse o direito de receber da parte de vocês, pois não devem segurar o boi que debulha, nós não devemos literalmente amordaçar aquele quem trabalha, digno é o trabalhador de seu salário, quem prega o evangelho, que vive o evangelho, mas ainda sabendo que a igreja não tinha necessidade, eu fui trabalhar para não ser pesado para vocês. A lei da liberdade sempre regeu a vida de Paulo. É a lei da liberdade quem deve reger as relações comunitárias da igreja. Eu recebo se eu tiver necessidades, mas eu vou lutar de todas as forças para que meu irmão não fique escravizado diante das minhas necessidades. Eu sei das minhas competências, mas eu vou fazer com todas as forças para abençoar sem que os irmãos que recebam virem escravos meus. É a lei da liberdade quem deve ser a regra máxima da relação comunitária entre nós. Porque se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Se Jesus nos libertou, nós, nas nossas relações, devemos libertar uns aos outros. Aí sim. Uma fé, então, que não é indiferente, mas comprometida. Quem, portanto, tiver bens no mundo, preste atenção, quem tiver bens no mundo e vendo seu irmão, não sei porque que as pessoas pulam essas palavras, e vendo, não é vendo o mundo, eu não vou dar conta dos meus bens sustentarem o mundo, irmão. Se nós tivermos bens do mundo e vemos os nossos irmãos em necessidade e fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Você vai simplesmente ignorar as necessidades básicas e legítimas de nossos irmãos? Quem doa deve ser livre, quem recebe deve ser livre. A lei da liberdade deve reger. Mas nós devemos fazer de tudo, portanto, à luz da lei da liberdade, para abençoarmos e sermos abençoados, mas não escravizar e sermos escravizados. Paulo é um bom exemplo disso. Se existe amor genuíno, se existe fé genuína, na relação entre os irmãos, ela deve se estender a atos de compaixão para com as necessidades alheias, sendo que é livre quem dá e é livre quem recebe. E devemos fazer de tudo para que aquele que doa não fique escravo daquele que naquele momento recebe. Então, isso não só não se aplica
as nossas relações para-eclesiásticas, como também deve ter muito cuidado com as relações dentro da igreja, para que a gente possa ter comprometimento e sensibilidade com as necessidades dos nossos irmãos, mas aqueles que estão em necessidades devem ter brio no rosto, devem ter brio na alma e lava o carro no pátio. Como diria meu pai na Bahia, o cara chegava lá e dizia: o senhor dá um prato de comida? Tinha quintal que nós tínhamos de 1.500 metros quadrados, 500 metros quadrados era a casa, era 2 metros quadrados. Era terreno, maior que essa grama aqui. Aquilo crescia, e era eu e meu irmão quem trabalhávamos lá. A gente limpava com estrovenga, nem sei se... Lembra da estrovenga? Estrovenga. Fui internado no hospital por insolação. Tinha 10 anos de idade. Eu quero comer. Meu pai dizia: limpa o quintal. Não vou limpar não, mas eu quero comer o que o senhor está comendo no seu prato. Nossa, falar isso para meu pai. Falar isso para meu pai, o cara não só não comia, como ele tomava um corridão daqueles, porque tem gente que gosta de receber e é vadio, preguiçoso. Ah, mas não tem emprego. Dá um jeito, irmão. Passa um verniz na cara, joga o orgulho de fora e vai buscar as coisas mais básicas. Como eu, quando estava com 15 anos de idade, depois da morte do meu pai, passando fome, um cara na frente dizia lá em Maringá: Geraldo, você vem aqui para a gente lixar um móvel e eu te dou de comer, mas é agora. Depois fazia ferros chamava de balancinho. Conhece o que é balancinho? Balancinho é um ferro virado, enrolado assim, que a gente fazia para poder colocar nas cercas do pasto. Meu primeiro emprego, fazer balancinho, cortava minha mão inteira, mas tinha dinheiro para comer. A gente parou de comer a comida do centauro. Parou de comer porque ele morreu. Tem que tomar vergonha na cara e tirar o orgulho do rosto e buscar trabalho onde existe. Porque todos aqueles que se levantam buscando em suas necessidades trabalhar, até hoje eu nunca vi Deus fechar completamente as portas. Porque Deus sempre abre portas àquele que quer se colocar na sua presença. Eu sei de necessidades, irmãos. Eu sei que as circunstâncias às vezes apertam para muitos de nós, mas a gente tem que aprender a não ser pesado para os nossos irmãos. Então, a primeira coisa de fé genuína é não sermos indiferentes, mas comprometidos com os nossos irmãos. A segunda coisa, a fé genuína, ela não é invisível, mas ela pode ser vista. Verso 18, mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. O argumento é sutil, mas trata-se de uma pessoa que concorda com Tiago, mas que alega, como muitos alegam, que são quase como crentes agente secreto. São crentes que vivem um tipo de cristianismo em relação a seus irmãos, e ignoram as necessidades de seus irmãos, mas no fundo, não fazem absolutamente nada, mas eles entendem que tem uma fé silenciosa, uma fé invisível, uma fé particular, que só Ele, Deus, que ninguém pode julgar. Eu não sei de onde as pessoas tiraram que ninguém pode julgar. Porque a Bíblia diz que com a medida que nós julgarmos, nós julgaremos. Ela não diz para não julgar. Jesus disse para a igreja: acautelai-vos dos falsos profetas, que se veem vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Há N textos dizendo da responsabilidade. Paulo chegou a considerar aqueles que eram da igreja mais sábios, porque eles literalmente julgavam se as coisas que Paulo dizia vinham das Escrituras ou não. Cai fora desse negócio onde as pessoas dizem que a gente não deve julgar. A gente não deve julgar de maneira precipitada, ou nós não devemos julgar na mesma medida que queremos julgar a nós mesmos. Isso sim é que deve ser tirado, e não o julgamento em si. Até porque não tentar julgar já é um julgamento inicial. Não tem jeito, isso é impossível. O julgamento deve fazer parte, o julgamento sadio deve fazer parte da nossa vida. Então, não vem com essa história de dizer: a minha fé é invisível, só eu e Deus sabemos. Negativo, porque Paulo diz lá em Filipenses: reconhecendo, amados irmãos, a vossa vocação e a vossa eleição em Cristo Jesus. Como é que eu sei que
os irmãos ou pessoas têm fé verdadeira? Pela atitude que esses irmãos têm em relação aos seus irmãos. Sabe, irmãos em casa, todo mundo aqui é filho. Eu não sei se todo mundo aqui é filho único, né? Meu pai era filho único, então aí não vale. Mas sabe, briga entre irmãos? Como é que a gente sabe se um irmão ama o outro? Pela atitude que um faz em relação ao outro. É simples. Nossa, só briga, não, mas eu amo. Imagina se não amasse. Desse jeito? Não, a gente age em relação aos nossos irmãos. A gente ama fazendo algo em relação aos nossos irmãos, considerando os nossos irmãos, protegendo os nossos irmãos, indo em direção aos nossos irmãos, se interessando pelo estado deplorável, eventualmente, de nossos irmãos, ajudando no crescimento individual de nossos irmãos, abençoando a vida de nossos irmãos. Nós percebemos se existe amor familiar, amor comunitário, dependendo da postura que os irmãos têm em relação aos seus irmãos. Por quê? Porque a fé, ela não é invisível, ela pode ser vista dos irmãos para com os irmãos, porque é este o assunto que Tiago tem aqui em mente. Então a pergunta, por isso que eu disse, a fé não pode ser aquelas pessoas que dizem assim, eu tenho fé, mas eu guardo para mim mesmo, ou eu não faço propaganda da minha fé, ou ainda colocar ênfase na fé seria fanatismo, eu não sou fanático. Na verdade, a gente tem que aprender que Deus nos salvou e nós éramos estranhos às alianças da promessa e não fazíamos parte de uma família e Deus nos enxertou numa família. Se tem uma família, é porque tem irmãos. Jesus Cristo é um irmão dentre outros irmãos. Então, como é que a gente sabe se as pessoas amam a Deus, se elas amam seus irmãos? E eu pergunto, quem é a igreja para você? Percebeu como isso aqui acho que é um assunto tão fácil, mas tão importante para os nossos dias, onde parece que as pessoas querem viver um tipo de cristianismo eremita. Um tipo de cristianismo onde nada a ver, cada um segue a sua vida diante de Deus. Um tipo de cristianismo que eu posso levar a minha vida esgualepada de qualquer jeito em relação aos meus irmãos, que ainda assim eu quero defender a ideia de que eu sou uma pessoa espiritual. Vai se enganando, irmão. Deus só considera que existe uma espiritualidade verdadeira se a gente olha para cima e se a gente olha para o lado. Se a gente olha para o alto e se a gente olha para os nossos irmãos. Se a gente está preocupado com a cabeça da igreja, mas se a gente também está preocupado com o corpo de Cristo. Então venha para levar em consideração quem Deus é, mas venha para levar em consideração quem os nossos irmãos são. Na verdade, nessa relação, ele diz assim, crê que existe, aliás, de outra forma, ele diz, não só essa fé é uma fé visível, mas também é uma fé que vem do coração, verso 19 e 20. Crês tu, verso 19, que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, portanto, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem as obras é inútil? E a partir daí ele só dá 2 exemplos. Na verdade, ele está tirando isso aqui do Shema, que é lá de Deuteronômio capítulo 6. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Vocês acreditam nisso? Amém. Palavra da salvação. Maravilha. Vocês conhecem os fundamentos da teologia. A teologia dá assentimento intelectual à verdade. Falar da religião aqui como algo social, psicológico ou filosófico significa que nós não estamos falando da fé salvadora. Uma fé não salvadora, ela tem uma completa desconexão entre aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós fazemos. A fé em Jesus Cristo é uma certeza que então deve fluir de nosso coração, onde estes irmãos ou irmãs no Senhor, diz Gálatas capítulo 6, nós devemos nos preocupar com aqueles que pertencem à família da fé. Quem são seus irmãos para você? Um exemplo claro de uma fé sem valor é a fé do rei Agripa nos profetas. Por causa da sua origem, Agripa conhecia o conteúdo dos livros proféticos do Antigo Testamento. Paulo afirma que Agripa acreditava nos profetas.
Diz Paulo lá em Atos: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Ele podia acreditar em todo o conteúdo apostólico, profético. Mas a pergunta é: quem era a igreja para o rei Agripas? Ninguém. Tem muita gente que conhece um monte de coisa, mas pensa que pode servir a Deus ignorando completamente os nossos irmãos. Isto é impossível, por uma razão muito simples. Sempre o argumento foi do menor para o maior. Jó teve um determinado problema, Deus aparece a Jó e começa a colocar argumentos para Jó mais fáceis, do mundo visível. Isso onde você estava? Você sabe onde ficam os ventos, fundamentos da terra e assim por diante? E Jó diz: não sei, não sei, não sei. E Deus diz: se você não sabe o mais fácil, que são as coisas visíveis, como é que vocês querem que eu explique o mais difícil, que é a relação ética em meio ao sofrimento? Não dá, percebe? Você não está conseguindo nem o básico. Você não vai conseguir o avançado. João pega exatamente isso aqui e diz: se nós dizemos que amamos a Deus, a quem nós não vemos, mas não amamos o nosso irmão a quem nós vemos, nós somos mentirosos. Porque aquele que não consegue amar ao irmão a quem vê, como é que pode dizer que ama a Deus a quem não vê? Amar ao irmão a quem vemos é mais fácil. Amar a Deus a quem não vemos é mais difícil. Então João diz pelo argumento mais fácil: olhe para os seus irmãos e depois olhe para Deus. Tem gente tentando, nas minhas andanças já vi por aí, gente que abusa dos irmãos, gente que mente para os irmãos, gente que faz negócio e prejudica seus irmãos, gente que é capcioso em relação aos irmãos, gente que é cheio de maracutaia no coração em relação aos irmãos, mas quer chegar na igreja e cantar louvores a Deus e dizer que tem uma vida absolutamente conectada com o eterno, com o celestial, com o divino, onde esta relação celestial, ela simplesmente não se manifesta na relação de proximidade com os irmãos. Se engana quem pensa que tem uma fé verdadeira dessa forma. Por quê? Porque nós precisamos amar o mais fácil, o mais simples, que são a vida de nossos irmãos. E eu pergunto, uma fé que não é somente intelectual, mas vem do coração e atinge as mãos e os pés, quem são nossos irmãos para nós? Se você é crente, eu não estou nem falando de pandemia, tá, gente? Não, esquece pandemia, isso aí vai passar. Vem pandemia, depois vem outra mia, tem um monte de mia na vida aí, a perseguição vai vir na igreja, e esquece isso, irmão. A pergunta sempre vai ser: quem são nossos irmãos? Se você quer mesmo dizer que é espiritual ignorando quem são seus irmãos, o apelo e o desafio de Tiago é: não faça isso. Não se iluda. Seja guiado pela lei da liberdade para abençoar a vida de nossos irmãos. Daniel capítulo 12, fiquei com vontade de pregar em Daniel capítulo 12, mas eu nem comecei Daniel ainda, né? Então, falei, não vou dar esse gostinho não. Mas abra lá Daniel capítulo 12 e eu termino aqui. Com uma fé verdadeira, que é literalmente uma fé comprometida e não indiferente, uma fé visível e não visível, e uma fé do coração e não somente intelectual. Daniel capítulo 12, sobre esse aspecto da perseguição vindo e nós tratando e trabalhando em relação à igreja. É uma boa palavra de Tiago, porque ele está desafiando a igreja a pensar na igreja. Para eu saber como é que os meus irmãos estão, sozinho, esquece pandemia, tá? O Tiago não está pensando nisso. Ele está pensando na perseguição. Sozinho, isolado e vindo olhando para o céu, a gente não vai saber como os nossos irmãos estão. A gente tem que olhar para o lado e dizer: está tudo bem? Eu preciso ir na casa de meu irmão e dizer: como é que você vai? Eu preciso ter a coragem de abençoar, o outro a coragem de receber, onde quem doa e quem recebe devem ser livres. Daniel capítulo 12, nesse tempo se levantará, verso 1, Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, percebe?
qual nunca houve. Ele está se referindo ao tempo antes da vinda de Cristo. Desde que houve nação até aquele tempo. No verso 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Depois eu explico isso. Verso 3, depois assim, outro dia que eu estudar Daniel. Verso 3, os que forem sábios no tempo da perseguição resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre e eternamente. O que é que Daniel está dizendo? Que num tempo de perseguição, de arroxo, de aperto, onde cada um vai buscar, num certo sentido, uma atitude de encastelamento pessoal para uma proteção óbvia dos seus entes queridos, muitos serão levantados e servirão como estrelas no firmamento. Gente que vai brilhar em meio à escuridão. Gente que vai arriscar a própria vida em relação aos seus irmãos. Gente que vai botar sua cabeça a prêmio em relação aos seus irmãos. Gente que vai deixar de lado a segurança pessoal em relação à segurança pessoal de nossos irmãos. Gente que não está preocupada exclusivamente consigo, mas está pensando em relação aos seus irmãos. Gente que não são como aqueles homens que eram lá, ditos por Judas, como estrelas errantes, mas são como estrelas brilhantes. De um jeito ou de outro, nós seremos estrelas, ou para colocarmos os nossos irmãos nos caminhos errados, ou para brilharmos e colocarmos os nossos irmãos em caminhos corretos. Como ele diz, o que a muitos conduzirem à justiça. No meio da perseguição, você acha que essas pessoas não serão alvos daqueles que serão algozes e práticos da perseguição? É óbvio que serão. E nem por isso essas pessoas vão deixar de brilhar, de se preocupar, de investir e de se dirigir em relação a seus irmãos. Pode ser ainda à custa da vida pessoal, mas eu morro, mas eu brilho em relação aos meus irmãos, porque eles precisam de mim. Quem são nossos irmãos para nós? Se a gente não é capaz de colocar a nossa segurança pessoal preocupado com a segurança de nossos irmãos, se a gente não é capaz de colocar a nossa cabeça a prêmio em relação à cabeça de nossos irmãos, se a gente não é capaz de sair do nosso lugar, servir de alvo da perseguição por causa da preocupação com os nossos irmãos, eu vou ser bem simples, a gente deveria pensar quem os nossos irmãos são para nós. Porque não existe fé genuína sem a vida de nossos irmãos. Porque a fé genuína é uma fé sensível e comprometida. A fé genuína é uma fé visível e não invisível. E é uma fé que vem do coração e não somente da mente. Eu queria deixar esse desafio de Tiago para cada um de nós em relação às preocupações que nós temos para com os nossos irmãos. Se nós temos fé genuína, os nossos irmãos vão precisar entrar nessa conta. Se nós não temos fé genuína, a gente vai tentar ser mais ou menos como um eremita, cantando louvores a Deus, buscando o alto, olhando para os céus, como foi aquele homem que olhava para o céu. E o anjo disse, depois da ascensão de Cristo, o que você está fazendo? Eu estou olhando para o céu. Ele diz, pode parar de olhar. Olha para o lado e vai andando. Tem muitos irmãos que estão precisando parar de olhar para o céu. Nossa, parece heresia que eu estou falando, mas não é não. Tem muitos irmãos que estão precisando parar de olhar para o céu e começar a olhar para o lado. Ter brio no coração e entender que você não está sozinho. Ter brio e entender que se você está aí hoje, alguém arriscou a vida para que você estivesse aí. Então, nós somos estrelas errantes ou estrelas brilhantes? Quem é que pode dizer? Tiago diz, mostra o que é que você fez e eu vou mostrar o que é que eu estou fazendo. Vamos comparar? Percebe? Você tem alguma coisa para comparar do que você faz em relação aos seus irmãos? Você tem algo para ser visto e dizer, está aqui o risco da minha vida e o que é que eu tenho feito em relação aos meus irmãos? É isso que Tiago está desafiando a todos nós. Deus nos dê graça e nos ajude a termos uma igreja que olha para o céu e olha para o lado. Olha para o alto
e olha para quem está do nosso lado. Olha de maneira vertical, mas também olha de maneira horizontal. Recebe alimento celestial, mas compartilha o alimento que recebeu. Porque a fé, ela obrigatoriamente genuína, é uma fé comunitária. Vamos orar? Vamos ficar de pé? O presbítero Daniel, pode pegar o microfone aí e orar por nós, agradecendo a Deus por uma palavra tão simples de Tiago, mas certamente desafiadora à Igreja de Jesus Cristo de todos os tempos. Oremos. Deus amado, queremos te louvar pela palavra que o Senhor falou aos nossos corações, por intermédio do teu servo, nosso pastor João Geraldo. Te agradecemos, ó Deus, porque temos livre acesso às tuas escrituras e à tua vontade já revelada para as nossas vidas. Amém, Deus. Deus amado, te pedimos que o Senhor aumente a nossa fé. Amém. Para que possamos, ó Deus, não apenas olhar para os céus, mas olhar para o lado, para o nosso irmão. Amém. E olhar para nós mesmos, ó Deus, fazendo uma autorreflexão se de fato, ó Pai, estamos sendo servos fiéis do Deus vivo. É verdade. Ajude-nos, ó Deus, a termos a sensibilidade para suprir as necessidades do nosso próximo a quem vemos. Amém. E assim amando e adorando ao Senhor, que é Espírito, que não vemos. É verdade. Não queremos ser, ó Pai, estrelas errantes, mas queremos, ó Pai, resplandecer a Tua glória Amém. como estrelas brilhantes, Amém, ó Deus, Jesus. Amém. que dão testemunho da Tua palavra, que dão testemunho do Teu amor, dão testemunho do amor verdadeiro, que é Jesus Cristo, que morreu por nós, para que hoje pudéssemos estar aqui, vivos. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos capacite, nos dê forças, ó Pai, nessa jornada da fé. Amém. Nos dê discernimento, ó Deus, para desviarmos do caminho do mal. Dê-nos, ó Pai, a capacidade, ó Deus, de realizar as boas obras e assim, ó Deus, mostrar a nossa fé no Deus vivo e verdadeiro. No nome santo de Jesus, ó Pai amado, abençoa a Tua igreja. Nós te pedimos, nós te clamamos, nós precisamos de Ti, ó Pai, para conseguir caminhar. Deus amado, despeça-nos agora, debaixo da Tua mão poderosa, da Tua mão bondosa. Abençoe a nossa semana, ó Deus. Amém, Deus. Que seja uma semana em que possamos aplicar esta palavra. É verdade. Que seja uma semana, Pai amado, em que possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. É verdade, Deus. Que seja uma semana, ó Deus, de oração, de leitura da Tua palavra, Amém. em que maridos amem as suas esposas reciprocamente, cuidando dos Teus filhos, cuidando da Tua família, daqueles que estão mais próximos, Amém, ó Pai. Deus. Em nome de Jesus, faça de nós, ó Deus, servos melhores, para o louvor do Teu nome, para o louvor da Tua glória. É verdade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e a bênção maravilhosa, a presença do Espírito Santo de Deus estejam com vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.